pessoal do nono ano, tudo bom? O que nós vamos ver nessa aula de hoje, na segunda aula de ciências, é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Nada mais do que o ar, o peso do ar em cima de nós, certo? Nós já provamos que o ar possui peso, né? Nós vimos que o ar possui peso, ele tem peso sim. Agora nós vamos ver qual que é a influência desse peso em nós, né? Ou mesmo na própria transformação das substâncias, né? Dos estados de mudança de estado físico, por exemplo. O gelo, por exemplo, para derreter. Quanto maior for a pressão, mais fácil ele derrete, certo? Por isso que quando nós temos aqui, por exemplo, o litoral, ó, e nós temos as montanhas, certo? Nós podemos observar que onde tem mais ar, aqui ou aqui, porque o nosso ar ele chega até um certo limite, que é na nossa troposfera, daí vem a ionosfera, a mesosfera, mas onde tem mais ar é nessas partes aqui da nossa camada atmosférica. Para vocês terem uma ideia, em cima de nós, em 1 metro quadrado que nós ficamos, existe mais de 3.000 quilos de ar em cima da gente. Nós não sentimos. Por que nós não sentimos esses 3.000 quilos? Porque nós, quando nós estamos respirando, nós estamos fazendo com que o ar entre em nosso corpo e faça com que essa pressão fique normal. Por isso que às vezes as pessoas têm pressão alta, pressão baixa, porque realmente é a pressão de dentro de nós contra a pressão de fora do nosso corpo, certo? Então, a pressão atmosférica, por exemplo, no litoral, ela é bem maior, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Por isso que a água, por exemplo, lá no litoral, ela demora mais para ferver, certo? Ela demora mais do que aqui em cima. Por quê, professor? Porque a água, para ela evaporar, certo? Quando ela entra em estado de ebulição, quando ela ferve e ela precisa entrar em estado de ebulição, ela precisa subir. E essas gotículas, quando tem muito ar em cima, ela demora um pouquinho mais para subir. E aqui não. Aqui ela demora um pouquinho menos, porque o ar é menos pesado em cima da água, certo? Por isso que tem gente que fala, né? Quanto mais alto, mais perto do sol. Não. Quanto mais alto, menos pressão existe. Por isso que em montanhas, né? Quando a gente... E é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente sobe montanha e desce montanha. Por exemplo, para subir é muito mais o quê? A gente tem muito mais dificuldade de subir do que descer. Por quê? Porque quando nós estamos subindo, nós estamos indo contra a pressão atmosférica, certo? Ou seja, tem muito mais ar aqui, nós indo contra o ar, do que o ar nos empurrando, certo? E quando nós descemos, é mais fácil. Por quê? Todo mundo diz que para descida todo santo ajuda. Não, é porque existe muito mais ar nos empurrando, certo? Do que o ar vindo contra nós. Então, por isso que toda descida é mais fácil do que a subida, certo? Fora também, claro, vai acontecer aí alguns outros fatores físicos também, certo? E daí, o que acontece nas geleiras? O que acontece aqui, ó? Vamos supor aqui no litoral. O gelo ele derrete com muito mais rapidez. E aqui nas montanhas, né, na maioria das vezes, mesmo quando tá quente, nas montanhas tem gelo. Por quê? Porque a pressão não faz com que esse gelo derreta com tanta facilidade, não existe tanta pressão. Então, o gelo, tanto a temperatura quanto a pressão faz com que nas montanhas tenha essas geleiras. Mas o que a professora está falando são essas montanhas altas, né? Aqui, já no litoral, não, o gelo derrete com mais facilidade, certo? Então, isso é pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso do ar exercido em certo objeto, em nós, no gelo, no ferro, no ouro,
na água, certo? Na aula da parte 2, a gente vai trabalhar só com experiências que demonstram a pressão atmosférica, tá bom? Então, até daqui a pouco, até a próxima aula, ok? Desligando.